Caríssimos irmãos e irmãs, a homilia de hoje, ela tem a sua complementariedade, ela se completa se você depois ouvir a homilia do dia 10 desse mês, do domingo retrasado, né? Não o domingo passado, agora o anterior, domingo do dia 10 de novembro, e a de ontem, porque se referem a esse mesmo contexto da revolta dos Macabeus. Estamos aqui no segundo livro dos Macabeus, que eu até aconselhei que aqueles que puderem, que façam uma leitura. E se você quiser uma leitura preparatória, até mesmo para a festa de Cristo Rei, seria importante então você pegar esses dois capítulos, o capítulo 6º e o capítulo 7º, mas leia o livro inteiro. Mas agora, de uma maneira mais imediata, lê esses dois capítulos que são tão enriquecedores, são tão belos, mas não de uma beleza boba, mas a beleza do martírio, a beleza de quem, por amor a Deus, entrega até a própria vida. Pois bem, ontem nós ouvíamos o relato do martírio de um letrado. Eleazar era um doutor da lei, era um homem letrado e respeitado pelo povo, até mesmo respeitado pelos pagãos, e que, por causa da sua religião, por causa das leis de Deus, foi condenado à morte na roda. Hoje é uma mulher com os seus filhos, cujos nomes nós não sabemos. Quem era essa mulher? Ela era viúva? Nós não sabemos. Só sabemos que era uma mulher com os seus 7 filhos. Agora, provavelmente, não é uma pessoa importante, mas é alguém do povo, uma pessoa simples, mas que também tem o mesmo destino glorioso que Eleazar. Ela também entrega, juntamente com os seus filhos, a sua vida pela lei do seu Deus. É interessante aqui que para o judeu que lia, que via e que lia esse relato, ele fazia uma relação imediata com Sião. Sião, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 9, a Sião, ela é apresentada como uma mãe com 7 filhos, lembrando que 7 indica plenitude, então ela é uma mãe com 7 filhos, então de alguma maneira esta mãe com 7 filhos, que é perseguida por causa da sua religião, também aquele fato concreto significa também uma realidade que indica, que representa a perseguição a todo o povo judeu. Pois bem, então esta mulher, meus santos, ela está ali profundamente imbuída na fé na retribuição eterna, a fé na ressurreição. E nunca, meus santos, nunca será demais repetir isso, que a recompensa do Senhor será infinitamente maior do que os nossos sacrifícios. A recompensa do Senhor será infinitamente maior, desproporcionalmente maior do que os nossos esforços. Por que nunca é demais recordar isso? Porque a tentação do diabo vale a pena tanto sacrifício? Vale a pena tanta renúncia? E o diabo, meus santos, assim como o diabo falou por meio de São Pedro, quando disse a Jesus: Senhor, que isso não te aconteça, quando Jesus estava falando a respeito dos sofrimentos
que se lhe aproximavam. O diabo às vezes fala pelos nossos amigos, por pessoas do nosso trabalho, da nossa vizinhança, que diz: não precisa de tanto sacrifício, não precisa rezar tanto, não precisa fazer isso ou aquilo, e até não precisa ir à missa todos os domingos, por exemplo. Isto é sempre a lógica: não precisa você ter tanto cuidado com as suas roupas, não precisa renunciar às baladas, não precisa. O que importa é ter Deus no coração. Então, como o diabo sempre nos tenta com isso, não precisa de tudo isso. Quando nós vemos, meus santos, esta santa mulher que diz: por Deus, eu estou disposta a tudo e a qualquer coisa. Não tenha dúvidas que Antíoco Epífanes, o rei, disse isso a ela e aos seus 7 filhos: não precisa de tudo isso, é só comer um pedaço de carne de porco, que vocês não vão morrer. Não precisa dessa radicalidade toda. O que importa é que você tenha Deus no coração. Esse subjetivismo frouxo com o qual muitas vezes querem nos enganar. Então, é importante, meus santos, nós nos recordarmos: Deus abençoará e retribuirá toda a fidelidade, toda a generosidade, e toda fidelidade e generosidade na radicalidade. Isto é, se não for radical, não vai valer a pena. E isso para tudo, não é, meus santos? Vamos aqui para a nossa vida prática. Você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa e vai tomar conta do caixa da sua empresa. E você pergunta: você é honesto? Sou, mas sem radicalidades. Sem radicalidades. Você contrata essa pessoa para tomar conta do caixa da sua empresa? É claro que não, porque ela é honesta, mas sem radicalidades. Você contrata uma babá para tomar conta do seu bebezinho, que necessita de atenção, e você diz: você assim, tem hábitos higiênicos? Sim, mas sem radicalidades. Ela não é limpinha. Ela não é limpinha. Você limpou o bumbum do meu filho? Limpei, mas sem radicalidades. A criança vai estar toda assada. Você se casa com alguém, prometes amor e fidelidade. O padre pergunta e a noiva responde: prometo, mas sem radicalidades. Acabou, meu filho. Se eu fosse o noivo, tchau, ia-me embora. Que negócio é esse? Sem radicalidades. Quer dizer, as coisas precisam ter radicalidades, mas hoje em dia a radicalidade virou fundamentalismo, irracionalidade. Então, mas cuidado, o amor precisa ser radical, a generosidade precisa ser radical, a confiança precisa ser radical, e nós precisamos então pedir a Deus esta fé radical nas suas promessas, essa fé radical na ressurreição, porque só esta fé nos dará forças para fazer as renúncias necessárias na vida concreta de cada um na sua circunstância particular. Pois bem, então diz aqui, para aqueles que não conhecem, os 7 filhos foram mortos um por um. O primeiro, o mais velho, e a morte eles eram escalpelados, arrancavam-lhe o couro da cabeça com o cabelo, cortavam-lhe a língua, porque com a língua eles professavam a fé, porque eles morriam professando que valia a pena morrer por Deus e pelas suas leis. Então o ódio à lei, e o interessante
que muitos deles, tranquilamente, abriam a boca e expunham a língua para ser cortada. Isto é, Deus vai me dar de volta essa língua novamente. Era esta a fé deste povo. Ofereciam os membros, as mãos e os pés. Pode cortar, Deus me dará de volta os meus membros. Está aqui no versículo 11, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 11. O terceiro filho, após torturarem o segundo, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou e estendeu as mãos corajosamente para que fossem cortadas. Pronunciou em seguida estas nobres palavras: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às leis de Deus, e dele espero recebê-los de novo um dia. Pode tirar, porque Deus me dará novamente depois. Esta fé na ressurreição. É claro, meus santos, e é sempre bom repetir, nós não estamos falando aqui de atos humanos, nós estamos falando aqui de uma ação da graça de Deus. Da mesma maneira que nós não estamos falando que uma pessoa se santifique por força humana, que uma pessoa consiga vencer os seus vícios por força humana. A pessoa se santifica e vence os seus vícios e cresce na virtude, auxiliado, fortificado, precedido e acompanhado pela graça de Deus. Então, graça essa que precisamos constantemente pedir nas nossas orações pessoais e pedir com toda a simplicidade. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, as minhas debilidades, as minhas fraquezas. O Senhor vê, Senhor, há quanto tempo eu tenho lutado contra tais e tais defeitos, contra tais e tais pecados, e não tenho conseguido vencer. Por misericórdia, Senhor, concede-me a tua graça, concede-me a graça de vencer aquilo que por mim mesmo eu não sou capaz de alcançar. Pois bem, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto filhos, todos eles morreram, mas com esta certeza de que eles ressuscitariam, que eles receberiam novamente os seus corpos de uma maneira gloriosa. Mas, meus irmãos, os condenados também ressuscitam. Não ressuscitam apenas os bons, não ressuscitam apenas os que vão para o céu, ressuscitam também os que vão para o inferno. Porque entendamos, meus santos, quando o homem morre, eu morro hoje, defunto, algodão no nariz, unhas roxas, dedos entrelaçados, estou lá. Você chega perto de mim, eu abro o olho. Eu estou lá, morto. Quando eu morro, o meu corpo é enterrado, mas a minha alma é julgada diante de Deus, no dia da minha morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que eu me morro uma só vez, e logo depois vem o juízo, e a tradição da igreja sempre isso ensinou. Pois bem, eu morro, meu corpo é enterrado, a minha alma é julgada. Se eu cresci em perfeição e me purifiquei totalmente, sou santo, eu vou direto para o céu. Se eu estou em estado de graça, percebe, né? Se eu estou em estado de graça, mas não ainda perfeito, não ainda purificado e desapegado de tudo, Deus completará aquilo que foi começado no purgatório. Mas percebeu? Eu estou em estado de graça, eu morri em estado de graça, eu morri em amizade com Deus, eu morri comungando, mas não vou direto para o céu,
porque não sou santo ainda. Percebeu que isso é uma realidade que se aplica provavelmente a 99%, se não a 100% dessa igreja aqui, né? Isto é, pressupondo se 100% aqui estiver em estado de graça. Morrendo, já que está em estado de graça, vai para o céu. Mas, como provavelmente não há nenhum santo perfeitíssimo de sétima morada, vai ainda ter que purificar as suas imperfeições no purgatório. E aqueles que morrem em pecado mortal vão para o inferno. No juízo final, eles receberão seus corpos para ou fruir da felicidade eterna, participar da natureza divina também com o corpo, ou sofrer as penas do inferno também no seu corpo. Quando, por ocasião da vinda de Cristo, o purgatório termina, a purificação acontece naquele mesmo momento, os vivos que estiverem por ocasião da vinda de Cristo são transformados, aqueles que já morreram receberão, e que estão no céu, receberão os seus corpos, e aqueles que já morreram e estão no inferno receberão os seus corpos, já que quando nós pecamos, ou quando nós praticamos a virtude, nós pecamos com o corpo e a alma. Em cada pecado existem duas atitudes. Quando eu peco, eu viro as costas para Deus, mas eu me volto desordenadamente para as criaturas, sejam elas outras pessoas, coisas ou eu mesmo, de modo que quando eu experimento o gozo celeste, eu experimento no meu corpo e na minha alma, mas também quando eu sofro, livre-nos Deus de sofrer no inferno, sofremos no corpo e na alma. Pois bem, isso está aqui presente em 2 Macabeus, no capítulo 7, versículo 29, nós escutamos a mãe dizendo: não temas, pois, este algoz. Ela está dizendo agora para o seu 7º filho. O 7º filho era um garotinho, em torno dos seus 13 a 14 anos. Era um menino para quem ela disse: meu filho, não envergonhe a mim nem aos seus irmãos. Nós nos encontraremos novamente no céu. Não tenha medo do torturador, entrega a tua vida. Aí ela continua dizendo para o menino, versículo 29, não temas, não tenha medo deste torturador, mas sê digno dos teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te reencontre no meio deles. Versículo 14, é uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança de que Deus nos ressuscite, mas para ti, ó maldito, aquele que estava torturando, para ti certamente não haverá ressurreição para a vida, mas ressurreição para a morte, para a condenação. Meus irmãos, essa leitura aqui deve hoje na nossa missa nos inspirar a todos a súplica. Imagine, nós temos na semana de Cristo Rei um outro exemplo de um menino que morre por amor às leis de Deus. Temos o mais novinho, o 7º filho desta mãe, que foi o mais cruelmente torturado. Diz aqui a palavra que o rei maltratou, versículo 39, com maior crueldade do que todos os outros. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 39. Porque o rei disse: eu te darei tudo, eu te darei riqueza, eu te darei bens, eu te farei feliz neste mundo.
E o filho, o menino, obedecendo à mãe, disse: pode me matar, eu não renuncio à minha religião. Então nós temos dois meninos, temos este e temos o nosso Viva Cristo Rei, José Luiz Sanches del Rio, também um outro rapazinho, 14 anos, que por amor a Cristo entregou a própria vida. Meus santos, é de dar vergonha para nós, bem mais velhos, que o exemplo desses dois meninos nos faça dobrar os nossos joelhos e suplicar a Deus esse espírito varonil, essa intrepidez, esse amor generoso e verdadeiro, que ao recebermos Jesus na Eucaristia, dobremos os nossos joelhos com toda a humildade, reconhecendo a nossa pequenez, mas dizendo: Senhor, o Senhor pode fazer das coisas pequenas grandes, porque o Senhor disse, por meio da tua palavra, que o Senhor escolhe os fracos para confundir os fortes. Não foi assim que São Paulo falou? Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. O Senhor disse, o Senhor colocou no coração daquela santinha, Santa Teresinha, que se sentia um passarinho, e o Senhor colocou no coração dela o desejo de ser uma águia, de voar alto, de amar muito. Concede-me a graça, Senhor, de te amar e de te amar grandemente, embora eu olhe para mim e veja tanta pequenez, tanta mesquinharia, tanta mediocridade, tanta fragilidade, mas eu confio, Senhor, mais em Ti do que em mim. Eu confio, Senhor, mais nas Tuas graças do que na minha força humana. Eu olho para Pedro, Senhor, covarde, que Te negou e que depois por Ti morreu. Eu Te peço, Senhor, a graça desses Teus apóstolos, desses Teus discípulos, desses Teus santos, desses Teus mártires que Te amaram e Te amaram de verdade. Vamos então hoje, nesta Santa Missa, de verdade, pedir a Deus a graça de amá-lo com radicalidade, de crer nas suas promessas, mas de ter uma fé com radicalidade, uma fé firme, para que também na nossa vida pequena, a grandeza da força de Deus se manifeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.